Muito bem, gente. Então, nessa segunda aula, hoje nós vamos resolver algumas questões sobre aquela formulazinha que vimos na aula anterior de intensidade de corrente elétrica. Lembrados? É por aí que a gente vai hoje resolver questões para que vocês tenham uma noção, uma ideia como funcionam esses procedimentos. Vamos lá, então. Só um minutinho para a gente mostrar aqui a tela. Beleza, estamos aqui. Então, esse é o material de vocês, o material de exercícios, né, a apostila. E nós vamos agora começar na sequência, na ordem, resolver a questão número 1, tá bem? Então vamos lá. Eu vou abrir um espaço aqui para que a gente possa resolver a questão. Uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Muito bem. Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber que esses 5 amperes, lembra da unidade amperes que eu falei na aula passada? Isso aqui é o que a gente chama de I. 5, né? Amperes. Corrente, intensidade de corrente. Só que o tempo aqui, gente, está em minutos, tá legal? Geralmente, quando a gente vai calcular carga, a gente vai calcular em Coulomb. Ok? Ele quer a carga, ó, determine o valor da carga. O que ele quer, então? Ele quer aquele negócio que a gente chama de Q. E qual a unidade que a gente vai descobrir isso? Lembra do nome Coulomb. Coulomb, que é aquele C maiúsculo. E essa unidade Coulomb é do sistema internacional. Portanto, esse 1 minuto que está aqui, a gente tem que transformá-lo, obviamente, em segundos. 1 minuto, então, são 60 segundos. Tudo bem? Agora nós vamos usar a fórmula. Como é que é a fórmula? I, intensidade de corrente, é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Como eu quero calcular a quantidade de carga, eu vou multiplicar assim, ó, igualzinho a gente faz lá na matemática, né? Se eu multiplicar esse vezes esse, e assim. Então, como é que fica? Ó, Q é igual a I vezes T. Tá vendo isso? Então, ó, Q é igual. Quanto é a corrente? 5. Quanto é o tempo? 60 segundos. Tá vendo aqui? Pronto. Q igual a 5 vezes 60, 300. E qual a unidade disso? Coulomb, que é a unidade da quantidade de carga. E só isso. Essa primeira questão é apenas isso aí. Tranquilo? Fácil essa, né? Vamos ver mais uma. Agora vamos ver uma questão. Depois eu volto para essa questão número 2. Eu quero fazer logo a número 3, porque essa questão número 3, ela mistura essa fórmula que nós acabamos de usar e mais uma outra. Então, mais uma vez, eu vou precisar de um espaçozinho aqui. Então, eu vou trazer ela para aqui, tá bom? Beleza, depois eu ajeito isso tudo aí. Vamos lá, então. Ó. Uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes atravessa durante 1 minuto de novo uma seção reta de um condutor metálico. Quantos elétrons nesse intervalo de tempo atravessam a seção do condutor? Dado é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Vamos com calma. O que significa esse Ezinho aqui? Lembra? Na aula passada nós revisamos. Isso já tínhamos visto em sala de aula. Isso aqui chama carga elétrica elementar, que é um valor bem pequenininho e que corresponde à carga de um elétron ou de um próton. Muito bem. Isso aqui é o I, né? É a intensidade de corrente, que nesse caso 10 amperes. E o que esse é 1 minuto? Bom, 1 minuto, mais uma vez aqui, ó, o tempo. Então, mais uma vez, esse tempo de 1 minuto, igualzinho a gente fez na questão anterior, eu vou ter que colocar isso em segundos. Então, 60 segundos. Tranquilo? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Ó, aqui nós vamos precisar lembrar de duas fórmulas. Uma delas é essa que já está aqui, ó, KIT. Essa que a gente acabou de usar. Além dessa, nós vamos precisar lembrar desta outra, Q igual a N vezes E.
Lembra disso aqui? Então, que quantidade total de carga é o número de elétrons, que você tenha mais ou menos, e vezes a carga elétrica elementar, que é esse númerozinho aqui. Mas nós sabemos que a quantidade de carga, ela também é aquela formulazinha que usamos há pouco, kit. Não foi? Ó, o que eu posso fazer, gente? Preste atenção. Q é igual a N vezes E. Q também é I vezes T. Será que eu poderia, e aqui é só uma ideia, estou perguntando, será que eu poderia igualar essas duas fórmulas? Pode, né, gente? Afinal de contas, ó, ficaria N vezes E igual a I vezes T. Vou fazer desse jeito? Entendeu o que eu fiz? Q é isso, Q também é isso, eu igualei os dois. A pergunta dele é importante lembrar. Quantos elétrons? Isso aqui, gente, que ele está querendo saber é justamente o N. Quantos elétrons, certo? Atravessaram a seção dos condutores. Então é o N. Ora, eu vou deixar o N sozinho aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. Preste atenção. Só um minutinho que não ficou legal. Ó, vai ficar I vezes T sobre E. Acompanhou? Agora é só a gente substituir, ó. Vamos lá. Quem seria o N? Vou colocar o nosso traço aqui de divisão. Quanto vale o I? 10. Quanto vale o tempo? 60, que é vezes, viu? Vezes. E quanto é a carga elétrica elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa continha é 600 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Legal? Essa continha 600 por 1,6, ela vai dar 375. Então, olha, preste atenção. Vai ficar assim, ó. N igual a 6. Estou fazendo essa conta, ó. Isso aqui, essa continha que eu estou mostrando a vocês, tá? Ó, essa continha vai dar 375, tá legal? Então, ó, 375. Tudo isso dividido, tá vendo? Que faltou uma coisa aqui, tá errado aqui o negócio, rapidinho. Só um minuto. Então, ó, aqui, na verdade, deixa eu consertar, porque é melhor fazer logo o conserto antes, né? Que é 10, ó, tá certo? E esse 600 dividido por 1,6, agora está correto, que dá 375, ó. O 375 é o resultado daquela continha ali que eu mostrei a vocês, tá bom? Só que não ficou um 10 elevado a menos 19 aqui embaixo? Tá vendo isso? Porque era o resultado que já estava ali, ó. É aquela potência, né? Então, 10 elevado a menos 19. Minha gente, matemática. Como é que os professores de matemática ensinam a fazer essa conta? Essa potência tem um expoente negativo, ele está no denominador. Eu tiro o sinal de dividir, né? Transformo em multiplicar, e o que estava com expoente negativo vai para cima com expoente positivo. Quem não lembrava disso, você já viu isso em matemática. Vou repetir, ó, ele está aqui um sinal de dividir, tá vendo? Ó, dividido por 10 elevado a menos 19. Aí ele vai subir. Quando ele sobe, eu tiro o sinal de dividir, transformo em multiplicar. E o que era negativo fica positivo. Se ele fosse positivo embaixo, ficaria negativo agora. Tudo bem? Para terminar a questão, só falta uma coisa. O número de elétrons, ó, 375. Vou andar a vírgula 2 casas para a esquerda. Lembra que a vírgula está aqui no final do número, né? Então, uma casa, 2. Então fica como 3,75
vezes 10. Ora, se eu andei 2 casas para a esquerda, lembre de matemática de novo. Eu andei 2 casas à esquerda, o que acontece com o meu expoente? Ele aumenta 2 casas. Estou olhando aqui o tempo, o cronômetro. Então, isso aqui vai para 10 elevado a 21. O que elétrons? Que foi a pergunta dele. Ele quer saber quantos elétrons passaram pela seção do fio naquele tempo. Uma quantidade absurda de elétrons. 10 elevado a 21 é muita coisa. Muito elétron. Né? Pois bem, é uma questão bem interessantezinha, diferente, né, gente? Vou até diminuir aqui para vocês verem a questão toda. Ó, então, agora eu tive que igualar 2 fórmulas, fazer uma matemáticazinha mais avançada, uns cálculos mais interessantes, até a gente chegar no que ele pediu, que foi justamente isso. Quantos elétrons atravessaram a seção daquele fio? Tá certo? Vamos para frente, vamos fazer mais uma. Também uma questão de cálculo. Vamos fazer essa 4ª questão aqui agora. Tá bom? Tem algumas questões teóricas que depois eu posso resolver com vocês, mas agora eu quero me concentrar nessas questões de cálculo. Vamos lá, abrir espaço aqui. Vamos ampliar aqui um pouco o nosso... Né? Vamos lá, vamos aqui. Ó. A intensidade de corrente em um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Sendo, olha lá de novo, quem é que é esse carinha aqui? Carga elétrica elementar. E, gente, aqui é 10 elevado a menos 19, viu? Aqui ficou errado, né? Elevado a menos 19. Eu vou ter que fazer aqui uma coisa para vocês não se confundirem. Deixa eu mudar aqui a cor. Ó, deixa eu apagar isso. Não deu certo. Pronto, ó, vou tirar isso aqui, porque senão vocês vão se confundir, ó. Tá certo? É 10 elevado a menos 19. Pronto, já tirei ali para ninguém se complicar. Muito bem. Agora tem uns detalhezinhos aqui, ó. Ele deu um gráfico, I, intensidade de corrente, tá vendo I? Em função do tempo. Esse I que está aqui, veja, está em miliamperes. Lembra daquela aula que eu falei sobre os prefixos? Mili, micro, nano. Esse prefixo mili, esse Mzinho quer dizer mili. Lembra de milímetro? Milímetro, milímetro, miligrama. O que é isso? É 1000 vezes menor do que o metro, 1000 vezes menor do que o grama. Aqui é 1000 vezes menor do que amperes. Então, todas as vezes que tiver esse prefixo mili, é dividir por 1000, que é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 3. Então, no lugar do mili, você vai botar 10 a menos 3, tá bom? Isso se a questão for se pedir isso, tá bom? Não sei nem se vai precisar, estou aqui antecipando, só para vocês saberem. Muito bem, aqui eu tenho uma área, tá vendo? Gráfico da corrente, a corrente é variável, ela sobe, fica constante, depois ela desce. O que ele quer? A carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos, nesse tempo aqui. Minha gente, para resolver isso, a gente vai ter que usar uma propriedade. Que propriedade é essa? É a área toda que tem aqui. E se você, essa área, estou dizendo a vocês que essa área sempre, no gráfico de corrente, em função do tempo, essa área daqui, viu, gente? Essa área, toda essa área aqui, ó, essa área todinha aqui, essa área será igual à quantidade de carga elétrica. Então, o que nós vamos fazer é calcular essa área. Então, ó, Q numericamente igual à área. Que figura geométrica é essa que nós temos ali, turma? Essa figura é um trapézio. Quem lembra a fórmula do trapézio? Vamos lá? Acho que vocês lembram, né? Base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio, tá bom? É essa a fórmula que a gente vai usar. Então vamos lá. Que vai ser. Agora olha para cá, hein? Quem é a minha base maior?
Minha base maior é tudo isso aqui, ó. Tudo isso é minha base grande. Quem é minha base menor? Esse pedacinho aqui. Quem é a minha altura? A altura é isso aqui. Estou colocando tudinho aqui para ninguém se atrapalhar. Então, quanto vale a base grande? 8. Mais. Quanto é a minha base pequena? Daqui para cá. Vale quanto, gente? Ó, daqui até aqui. De 2 até 4. Vale 2. De 2 até 4. Então, aqui é 2, entendeu? Ó, esse pedaço aqui, ó, que é daqui para cá. Vezes a altura, 64. 64. Tudo dividido por 2. Uma continha até fácil de fazer, né? 8 mais 2, 10. Aqui, eu ver aqui que não escreveu. 10. Vezes 64, dividido por 2. Então vai ficar, ó, terminando a conta. Isso aqui é a letra A, viu? Tudo isso é a letra A. Então vai ficar 640 dividido por 2. Quantidade de calor, perdão, quantidade de carga elétrica, quantidade de calor o quê? Quantidade de carga elétrica, 320. Agora, muito cuidado nessa hora. Você está vendo que eu não substituí pelo 10 a menos 3? Está vendo isso? Eu não substituí. Eu deixei ele aqui. Ó. Veja que as contas todas eu fiz do jeito que estava. Então, a minha resposta aqui tem que ser milicoulomb. Tem que sair milicoulomb. Por quê? Porque aqui está miliamperes. Entendeu bem? Se eu tivesse substituído, eu poderia agora fazer o quê? Tirar o mili que está aqui e fazer 320 vezes 10 a menos 3. Poderia também, certo? Daria 0,32 coulombs. Também podia, mas eu não vou querer fazer isso não. Vou deixar assim, tá bom? Letra B. A intensidade média da corrente. Intensidade média de corrente, entre 0 e 8. Bom, agora eu vou usar aquela fórmula original. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. I é igual I médio, é a quantidade total de carga dividido pelo tempo total. Quanto foi a quantidade total de carga que a gente acabou de achar? 320. Então, 320 dividido pelo tempo. Quanto foi o tempo? 8. Acompanhou? Quanto é 320 dividido por 8? 32 por 8, 4, né? Isso aqui dá 40. 40 o quê? Aqui não foi milicoulombs, então a minha resposta vai ser o quê? Miliamperes. Que é a resposta dessa nossa questão. Beleza, gente? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem a questão toda. Como é que ela foi. Olha ela aí, ó. Toda resolvida aí. Tá bom? Beleza, gente. Deixa eu ver aqui, ó, quanto tempo nós temos de aula. Então, tá em cima da hora já. Muito bem. Então, para essa semana tá ótimo. Nós já vimos, então, conceitos de corrente elétrica. Nós vimos também uma primeira fórmula, né, de corrente elétrica. Fizemos exercício com elas. Tá bom? Aos pouquinhos, a gente vai avançando na matéria. Minha gente, estudem, né? Não deixem acumular matéria e até a próxima. Um abraço para todos.